Olá, seja bem-vindo ao dia 321 da nossa leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso e nós estamos caminhando juntos para ler a Bíblia todo em um ano. Peço que você possa deixar o teu curtir, o teu comentário, o teu compartilhar e ativar o sininho de notificações. Hoje a nossa leitura estará em 1 Crônicas, nós vamos ler no capítulo 9 e capítulo 10, iremos ao livro de Hebreus no capítulo 12, iremos ao profeta Amós no capítulo 6 e finalizando a leitura de hoje, iremos a Lucas, no primeiro capítulo do livro de Lucas, a partir do verso 39 e vamos finalizar lá no verso 80. Aqui em 1 Crônicas, no capítulo 9, nós vamos ler sobre o povo de Jerusalém, nós vamos ler também sobre a genealogia do rei Saul e finalizando no capítulo 10, nós vamos ler o suicídio do rei Saul. Vamos a essa leitura que está lá em 1 Crônicas, diz assim: 1 Crônicas, capítulo 9. Todos os israelitas foram alistados na genealogia dos registros históricos dos reis de Israel. Por sua infidelidade, o povo de Judá foi levado prisioneiro para a Babilônia. Os primeiros a voltarem às suas propriedades e às suas cidades foram algumas pessoas do povo e alguns sacerdotes levitas e servidores do templo. Os de Judá, de Benjamim, de Efraim e de Manassés que se instalaram em Jerusalém foram Utai, filho de Amiúde, neto de Onri, bisneto de Inri e trineto de Bani, um descendente de Pérez, filho de Judá. Dois descendentes dos descendentes de Selá, o primogênito Asaías, com seus filhos, dos descendentes de Zerá, Jeuel, de Judá foram 690. Do benjamita, Salu, filho de Mesulão, neto de Odavias e bisneto de Rassenua, e Bisneia, filho de Jeroão, Elá, filho de Uzi, filho de Micre, e Mesulão, filho de Setatias, filho de Reuel, filho de Ibnias, da tribo de Benjamim, relacionado em sua genealogia, foram 956. Todos esses homens foram chefes de suas famílias. Dos sacerdotes foram Gedaías, Jeiroribe, Jaquim, Azarias, filho de Ilquias, neto de Mesulão, bisneto de Zadok, trineto de Meraiote e tetraneto de Aitube, o líder encarregado do templo de Deus. Adaías, filho de Jeorão, neto de Passur e bisneto de Malquias, e Massai, filho de Adiel, bisneto de Jazera, bisneto de Mesulão, trineto de Messilemite e tetraneto de Imer. O número dos sacerdotes que foram dos chefes da família foram de 1760. Eram homens capazes e responsáveis pela ministração no templo de Deus. Dos levitas, Semaias, filho de Assub, neto de Azricão e bisneto de Assabias, um Merarita, Babecar, Eres, Galau e Matanias, filho de Micra, bisneto de Zicre, bisneto de Asaf, o Obadias, filho de Semaías, neto de Galau e bisneto de Gedutum, e Merequias, filho de Asa, e bisneto de Eucana, que vivia nos povoados do Netafatitas. Os guardas das portas eram Salum, o chefe, Acube, Talmon, Aimã e os irmãos dele, sendo até hoje os guardas da porta do rei, a leste. Salum era o chefe. Esses eram os guardas da porta que pertenciam ao acampamento dos levitas. Salum, filho de Coré, neto de Ebiasaf e bisneto de Corá e seus parentes. Os coreitas, guardas da porta, responsáveis por guardar as entradas do templo, como seus antepassados tinham sido responsáveis por guardar a entrada da habitação do Senhor. Naquela época, Finéias, filho de Eleazar, estivera encarregado das guardas das portas, e o Senhor estava com ele. Zacarias, filho de Messelemias, e era guarda das portas da entrada da tenda do encontro. A soma total dos escolhidos para serem guardas das portas, registrados na genealogia do seu povo, era de 212. Eles haviam sido designados para este posto de confiança por Davi e pelo vidente Samuel. Ele e seus descendentes foram encarregados de vigiar as portas do templo do Senhor, o templo chamado Tenda. Os guardas vigiavam as portas nos quatro lados, norte, sul, leste e oeste. Seus parentes, residentes em seus povoados, tinham que vir de tempos em tempos e trabalhar com eles no período de 7 dias. Mas os quatro principais guardas das portas, que eram levitas, receberam a responsabilidade de tomar conta das salas da tesouraria do templo de Deus. Eles passavam a noite perto do templo de Deus, pois tinham o dever de vigiá-lo e abrir as portas todas as manhãs. Alguns levitas estavam encarregados dos utensílios utilizados no templo, no culto do templo.
Eles os contavam quando era retirado e quando eram devolvidos. Os outros eram responsáveis pelos móveis e todos os demais utensílios do santuário, bem como pela farinha, pelo vinho, pelo óleo, pelo incenso e pelas especiarias. E ainda outros cuidavam da manipulação das especiarias. Um levita chamado Matitias, filho dos mais velhos do coraíta Salum, tinha a responsabilidade de assar os pães para as ofertas. E entre os coatitas, seus irmãos, aí alguns estavam encarregados de preparar os pães que estavam postos sobre a mesa todos os sábados. Os cantores, chefe de famílias levitas, permaneciam na sala do templo e estavam isentos de todos os outros deveres, pois dia e noite se dedicavam à própria tarefa. Todos esses eram chefes das famílias dos levitas, alistados como os líderes em suas genealogias, e moravam em Jerusalém. Jeiel, pai de Gibeão, morava em Gibeão. O nome da sua mulher era Maaca, e o seu filho mais velho, Abidom. Depois nasceram Zur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aió, Zacarias e Miclote. Miclote gerou Simeia, e eles estavam perto de seus parentes em Jerusalém. Ner gerou Quis, Quis gerou Saul, Saul gerou Jonatas, Malquissua, Abinadab e Esbaal. E este filho de Jonatas, Meribe Baal, que gerou Mica. E esses foram os filhos de Mica: Pitom, Meleque, Tareia e Acás. Acás gerou Jadá, Jadá gerou Amelete, As, Mavete e Zinri. Zinri gerou Moça, Moça gerou Bineá, cujos foi filho de Refaías. O filho deste foi Eleasa, pai de Azel. Azel teve 6 filhos. O nome deles foram Azirincão, Bocru, Ismael, Seraías, Obadias, Anã. E esses foram os filhos de Azel. 1 Crônicas, capítulo 10. E aconteceu que, em combate com os filisteus, os israelitas foram postos em fuga, e muitos caíram mortos no monte Gilboa. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquissua, filhos de Saul. O combate foi ficando cada vez mais violento em torno de Saul, até seus flecheiros alcançaram e feriram gravemente. Então Saul ordenou ao seu escudeiro: Tira sua espada e mata-me, senão sofrerei a vergonha de cair nas mãos desses incircuncisos. Mas o seu escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo. Saul, então, apanhou a própria espada e jogou-se sobre ela. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, jogou-se também sobre a sua espada e morreu. Dessa maneira, Saul e seus 3 filhos morreram, e assim toda a descendência real. Quando os israelitas que habitavam no vale viram que o exército tinha fugido e que Saul e seus filhos estavam mortos, fugiram, abandonando as suas cidades. Depois os filisteus foram ocupá-las. No dia seguinte, quando os filisteus foram saquear os mortos, encontraram Saul e seus filhos caídos no monte Gilboa. Cortaram a cabeça de Saul, pegaram sua arma e enviaram mensagens por toda a terra dos filisteus, proclamando a notícia entre os seus ídolos e o seu povo. Expuseram suas armas num dos templos de seus deuses e penduraram a sua cabeça no templo de Dagom. Quando os habitantes de Jabes de Gileade ficaram sabendo que os filisteus haviam feito com Saul, os mais corajosos dentre eles foram e apanharam os corpos de Saul e seus filhos e os levaram a Jabes. Lá sepultaram seus ossos sobre a grande árvore e jejuaram por 7 dias. Saul morreu dessa forma porque foi infiel ao Senhor, não foi obediente à palavra do Senhor e chegou a consultar um médium em busca de orientação, em vez de consultar o Senhor. Por isso o Senhor o entregou à morte e deu o reino a Davi, filho de Jessé. Vamos agora ao Novo Testamento? No Novo Testamento, nós vamos ao livro de Hebreus. Hebreus, no capítulo 12, nós vamos ler sobre Deus, ele disciplinando seus filhos, a quem ele ama, e também a advertência contra aqueles que rejeitam ao nosso Deus. Vamos à leitura? Diz assim, Hebreus capítulo 12. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Deus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que nos fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensando bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem.
Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramarem seu próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor e nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos aos pais dos espíritos, que assim vivemos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhe parecia menor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles por que elas foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes, façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Cuide para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote em causa de perturbação, contaminando muitos, que não haja nenhum imoral ou profano, como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão. Embora buscasse a bênção com lágrimas, vocês não chegaram ao monte que se podia tocar e que estava em chamas, nem as trevas, a escuridão, e nem a tempestade ao soar da trombeta, e ao som de palavras traz que os ouvintes rogavam que nada mais lhe fosse dito, pois não podiam suportar os que lhe estavam sendo ordenados. Até um animal, se tocar no monte, deve ser apedrejado. O espetáculo era tão terrível que até Moisés disse: Estou apavorado e tremo. Mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de milhares de anjos em alegre reunião, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos no céu. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do sangue de Abel. Cuidado, não rejeite aquele que fale. Se os que se recusarem a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte no céu? Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: Ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas, de forma que permanece o que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos ao Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Vamos agora ao livro do profeta Amós. Profeta Amós, hoje nós faremos a leitura no capítulo 6 do profeta Amós. Profeta Amós, hoje nós vamos encontrar a destruição de Israel e também a condenação do orgulho do povo de Israel. Então nós vamos encontrar esses dois textos aqui no capítulo 6, tanto a destruição e quanto a condenação do povo orgulhoso de Israel. Vamos a essa leitura? Amós capítulo 6. Ai de vocês que vivem tranquilos em Sião, e que se sentem seguros nos montes de Samaria, vocês, homens notáveis da primeira entre as nações, às quais o povo de Israel recorre. Vão ao Calné e olhem para ela. Depois prossigam até a grande Ramate, e em seguida desçam até Gate, na Filistia. São eles melhores do que os dois reinos? O território deles é maior do que o de vocês? Vocês acham que estão afastando o dia mal, mas na verdade estão atraindo o reinado do terror. Vocês se deitam em camas de marfim e se espreguiçam em seus sofás. Comem os melhores cordeiros e os novilhos mais gordos. Dedilham suas liras como Davi e improvisam um instrumento musical. Vocês bebem vinho em grandes taças e se ungem com os mais finos óleos, mas não se entristecem com a ruína de José. Por isso vocês estarão entre os primeiros a ir para o exílio. Cessarão o banquete dos que vivem com ócio. O Senhor, o soberano, jurou por si mesmo.
Assim declara o Senhor, o Deus dos exércitos. Eu detesto o orgulho de Jacó e odeio seus palácios e entregarei as cidades e tudo o que nela existe. Se 10 homens forem deixados numa casa, eles também morrerão. E se um parente que tiver que queimar os corpos vier para retirá-los da casa e perguntar a alguém que ainda estiver escondido: há mais alguém com você? A resposta for não, ele dirá: calado, não devemos sequer mencionar o nome do Senhor. Pois o Senhor deu a ordem, e ele despedaçará a casa grande, e fará em pedacinhos a casa pequena. Acaso correm os cavalos sobre os rochedos? Poderá alguém ará-los com um boi? Mas vocês transformaram o direito em veneno, e o fruto da justiça em amargura. Vocês se regozijam pela conquista de Lodebar, e dizem: acaso não conquistamos Carnaim com a nossa própria força? A palavra do Senhor, os Deus dos exércitos: farei uma nação contra vocês. Ó, vir uma nação contra vocês, ó nação de Israel. E ela oprimirá desde Lebo-Ramate até o vale do Arabá. Vamos agora ao Novo Testamento. No Novo Testamento, hoje, nós vamos fazer a continuação da nossa leitura do livro do Evangelho de Lucas, do médico Lucas. Aqui na continuação, no capítulo 1, a partir do verso 39, nós vamos ver Maria visitando a sua prima Isabel, nós vamos também ver o cântico de Maria e nós vamos ver o nascimento de João Batista e o cântico de Zacarias. Vamos a essa leitura? Diz assim, Lucas, capítulo 1, verso 39 em diante. Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre, e Maria ficou cheia do Espírito Santo. Em voz alta exclamou: Bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Mas por que eu sou tão agraciada ao ponto de visitar a mãe do meu Senhor? Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que estava em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu e se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Então disse Maria: Minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome, e a sua misericórdia estende-se aos que temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com o seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes, encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias aos ricos, ajudou ao servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia, para Abraão e seus descendentes, para sempre, como dissera os nossos antepassados. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa. Ao se completar o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Seus vizinhos e parentes ouviram falar da grande misericórdia que o Senhor lhe havia demonstrado e se alegraram com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar o nome do pai Zacarias. Mas sua mãe tomou a palavra e disse: Não, ele será chamado João. Disseram-lhe: Você não tem nenhum parente com esse nome. Então fizeram sinais ao pai do menino para saber como queria que a criança se chamasse. Ele pediu uma tabuinha e, para a admiração de todos, escreveu: O nome dele é João. Imediatamente a sua boca se abriu e a sua língua se soltou e ele começou a falar, louvando a Deus. Todos os vizinhos ficaram cheios de temor e toda a região montanhosa da Judéia se falava sobre essas coisas. Todos que ouviam falar disso se perguntaram: O que vai ser deste menino? Pois a mão do Senhor estava sobre ele. Seu pai Zacarias foi cheio do Espírito Santo e profetizou: Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Ele promoveu poderosa salvação para nós na linhagem do seu servo Davi. Abre parênteses, como falara pelos seus santos profetas na antiguidade. Fecha parênteses, salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para mostrar a sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar sua santa aliança, o juramento que fez ao nosso pai Abraão, resgatar-nos da mão dos nossos inimigos, para servirmos sem medo, em santidade e justiça, diante dele todos os nossos dias. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá diante do Senhor, para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, mediante o perdão de seus pecados, por causa
ternas misericórdias de nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar nossos pés no caminho da paz. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel. Grato pela tua companhia, essa foi mais um dia da nossa leitura, e se Deus nos permitir, nós retornamos amanhã para mais um dia da nossa leitura bíblica. Até lá.